Fala galera, mais um episódio Geração Saúde Seguros Oficial. Continuamos com compromisso de entregar relevância, qualidade e valor através de episódios que você possa utilizar dentro do seu dia a dia, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal. Hoje trouxemos um episódio muito bacana, mas antes disso, você que já nos acompanha, compartilha esse vídeo, manda pra galera, curte, ativa o sininho, porque a gente precisa desse seu feedback para continuar fazendo o nosso trabalho. E vamos para o episódio do dia. Muito gostoso falar sobre isso, porque em casa eu tenho muita referência sobre dermatologia. Porque a minha esposa, ela é apaixonada por cuidados da pele, skincare e coisas desses tipos. Mas hoje o nosso tema é a importância da dermatologia para uma saúde de excelência. Faz parte. E para este episódio, trouxemos uma convidada especial, doutora Ana Caroline. E eu já começo de uma forma diferente. Eu falei doutora Ana Caroline. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu tenho certeza que você vai ter bastante informação para a galera de utilidade diária. E eu falei doutora. E para a gente começar, antes da pergunta que eu fala do seu dia a dia, para as pessoas entenderem, dermatologia é ligado à medicina? O profissional de dermatologia é médico? Porque, pelo que eu tenho visto, tem pessoas que não entendem isso como médico. Infelizmente é verdade, Thiago. O dermatologista é um médico, né? E hoje, assim, com muita informação aí disseminada nas mídias, todo mundo fala de dermatologia, todo mundo fala de skincare, todo mundo fala do tratamento que fez, do tratamento que é bom para isso ou para aquilo, mas o dermatologista é um médico. É um médico e não só um médico que fez uma faculdade de medicina. O dermatologista, além dos 6 anos da faculdade de medicina, também prestou um concurso para ser aprovado em uma residência médica que durou mais 3 anos, né? Então, para ser intitulado dermatologista, a gente tem que ter um número no CRM, que é o que a gente chama de RQE. Então, todo médico, né, para ser considerado especialista em determinada área, seja dermatologista, oftalmologista, ortopedista, ele tem que ter um registro de qualificação de especialista naquela especialidade, que é conferido ao terminar uma residência em serviço credenciado ou ao prestar uma prova de título de especialista. Então, dermatologista é quem tem um RQE em dermatologia e é pré-requisito ser médico para isso. Então, parabéns, porque os médicos estudam demais. Bastante. E se dedicam a todo momento, e não só durante a formação, mas tem que ser continuada Sempre. esse preparo, né? Sempre, é todos os dias, né? O médico tem que gostar de estudar. Se a pessoa que faz medicina não gosta de estudar, está escolhendo a profissão errada. Tem que estudar sempre. Uma escolha de medicina apenas pela recompensa financeira é uma escolha completamente errada. Completamente errada e errada não só pela escolha, mas na expectativa também. Porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que médico, vou fazer medicina, com certeza eu serei rico. E não é bem por aí, né? Claro que a gente é uma classe da sociedade privilegiada, bem remunerada, mas precisa de muito trabalho, de muita honestidade, ética e respeito. E a gente tem que ter um equilíbrio com nossa qualidade de vida. Então, termino a faculdade de medicina, vou dar 1 milhão de plantões. Ganharei muito dinheiro, sim, mas trabalharei muito, de segunda a sexta, o dia inteiro, finais de semana. 48 por 24. Plantões noturnos. Vai sobrar o quê? Para eu cuidar da minha saúde mental, para fazer atividade física, para fazer uma terapia, para passar tempo com minha família, para ter um tempo de lazer. Então, muitos médicos, eles estão doentes justamente porque não cuidam do básico em relação à própria vida, em relação à própria saúde, né? E eu recomendo fortemente que não seja assim. A gente tem que ter um equilíbrio. Principalmente para cuidar dos nossos pacientes, porque não tem como eu falar de saúde, não tem como eu cuidar dos meus pacientes se a minha saúde não está boa. Ótimo. E não adianta falar, porque a gente sabe que falar, conscientizar é importante, mas o que funciona é o exemplo, né? Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso aí. Então, a gente tem que fazer o que a gente recomenda. Muito bom. Palavra convence e o exemplo arrasta. Agora vamos tirar o doutora e vamos falar para que as pessoas tenham mais
aproximação da Ana Caroline. Quem ela é, qual é o seu dia a dia, quais são os seus hobbies, tem família, não tem família, como você consegue administrar o seu tempo entre o dia a dia e consultório, tarefas de consultório ou hospitalar. Vamos lá, falar da minha vida, eu gosto. Como dá para perceber, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou paraibana. Eu fiz faculdade na Federal da Paraíba e vim para São Paulo em 2018 fazer a minha residência, que eu fiz aqui no servidor estadual. E às vezes a gente começa se definindo pela nossa profissão, né? Mas eu não sei como começar a me definir se não for por minha profissão, né? Eu sou médica, dermatologista, eu sou mãe de bicho. Mãe pet. Mãe de pet, eu tenho um cachorrinho, 2 gatinhos. Eu não sou atleta, mas esporte também faz muito parte da minha vida. Então, vamos falar da minha rotina, né? A minha prioridade número 1 é o treino. Então, eu tenho que treinar. Eu treino 6 vezes na semana, né? Alternando aí corrida e alguma atividade de fortalecimento, seja crossfit ou musculação. Então, eu tenho que cumprir esse principal compromisso comigo mesma, que é o treino. E trabalho no meu consultório particular. E aí, como é consultório particular, os horários são variáveis a depender da necessidade do paciente. Então, tem dias que, a maioria dos dias, eu atendo à tarde, a partir das 3 horas da tarde, às vezes atendo no período da noite, eventualmente atendo um ou outro sábado. Quando o paciente necessita também, atendo no período da manhã. Então, minha rotina aí, em termos de horário, é bastante variável, flexível, mas tem que ter horário para o treino. Então, geralmente eu acordo, preparo meu café da manhã, tomo meu café da manhã com calma, cuido dos meus bichinhos, coloco a comidinha deles, dou remédio para eles. E cuido da minha comida, trabalho e treino. Então, uma certeza é que 6 vezes por semana irei treinar. Cuido da minha saúde mental também, faço terapia, passeio, passo tempo de qualidade com o meu namorado, que a gente mora junto, né? E a minha vida é isso, gente, é bem simples, não tem nada glamuroso. Dormir, comer, passear, ficar com os bichos, ficar com minha família e trabalhar. E essa sua aproximação ao esporte, ou essa preferência e prioridade no seu dia de cuidados do corpo e também da mente, como você citou, acredita que vem devido à formação ou foi antes? Não vem devido à formação, porque, infelizmente, na formação, isso é negligenciado. Então, claro, a gente ouve, a gente sabe. Então, assim, desde que a gente existe, a gente escuta falar que é necessário uma atividade física para uma vida saudável. Mas na faculdade de medicina, principalmente onde eu fiz, na Paraíba, isso não é valorizado. Eu percebo que aqui no Sudeste, essa parte do esporte é mais valorizada, por exemplo, em comparação com lá. Porque aqui muitas faculdades têm eventos esportivos, intermédio, atléticas, e aí o aluno de medicina, ele já tem um primeiro contato com o esporte, né? E na Paraíba, infelizmente, isso não é tradicional. Então, esse contato com o esporte não veio na formação, foi depois mesmo, assim, percebi essa necessidade, né? A formação do médico, ela é muito propícia ao desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente ansiedade, depressão, né, que é muito prevalente na sociedade em geral e muito prevalente entre médicos. O porquê? Por causa do excesso de carga? Excesso ou responsabilidade? Excesso de carga, responsabilidade, o estilo de vida na faculdade de medicina, então, que não deve ser assim, né? Eu Lifestyle não, né? Não é um lifestyle saudável, não, viu? E eu gostaria de ter sido diferente durante a minha faculdade. Eu gostaria de ter priorizado saúde mental, gostaria de ter priorizado atividade física desde a faculdade. Porque às vezes a gente está na faculdade e fala, não tenho tempo para isso, eu preciso estudar, eu tenho prova, eu tenho que ler, e só estuda, não faz mais nada da vida, né? E no ciclo prático, contato com o paciente, cargas horárias relativamente altas, né? E uma cultura muito errada de humilhação mesmo, principalmente em determinadas áreas. Então, em serviços de cirurgia, residências de cirurgia, a pessoa já sabe que, assim, é uma hierarquia, é uma humilhação, e isso
não tem que ser assim, né? Não é porque sempre foi assim que o residente é maltratado, que o residente é humilhado, que a gente tem que aceitar e perpetuar isso. E, felizmente, bem aos pouquinhos, isso vem mudando, né? Recentemente aí teve na mídia algumas notícias de denúncia por parte de residentes em relação a esses abusos que acontecem aí no ambiente de formação médica, né? Então, para o médico ser bem formado, ele tem que estar num ambiente saudável. Que Infelizmente, lá na frente vai fazer muita diferença, muita né? diferença. E até para aprender que não é assim que se faz, que não é assim que você vai tratar seu paciente, que não é assim que você vai tratar seus colegas de trabalho, não é assim que você vai tratar os seus funcionários, né? Então, Ótimo. o ambiente ele deve ser salutar. E um ambiente numa faculdade de medicina, numa residência, nem sempre é salutar. A minha residência, graças a Deus, foi tranquila. E a minha faculdade, assim, na medida do possível, também foi tranquila. Mas eu gostaria de ter feito algumas coisas diferentes. Eu gostaria de ter me dedicado já a uma atividade física desde o início, porque eu realmente só estudava, não fazia mais nada. Mas exige também, né, um tempo maior de estudo, porque você está cuidando de vida. Com certeza, é uma enorme responsabilidade o nosso trabalho, né? Então, a gente cuida da vida da pessoa, da saúde da pessoa. Não existe nada mais importante do que isso, né? Porque vida a gente só tem uma, saúde a gente só tem essa. Claro que a gente é humano, a gente é possível, a gente é falível, mas é uma margem de erro que deve ser muito pequena. Minimizada. Deve ser minimizada, porque a gente está lidando com um bem muito precioso, que é a vida das pessoas, né? E falando ainda em profissionais da saúde e medicina, a dermatologia talvez não é sempre reconhecida pelo público ou pelas pessoas mais comuns por causa da estética, por causa dos dentistas hoje que também surfam um pouquinho na área da dermatologia e naturalmente as pessoas têm uma certa dificuldade. Se a esteticista pode aplicar um botox, e o dentista pode aplicar um botox, e o dermatologista pode aplicar um botox, quem é o profissional que aplica botox? Eis a questão, nem eu sei te responder. Mas, e isso, não sei se é bom ou se é ruim, mas quando a gente fala dermatologista, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Cuidado da pele. Ótimo, porque tem gente que vai responder botox, preenchimento, estética, né? Verdade. Então, o dermatologista é o médico responsável por cuidar da pele e seus anexos. Quais são os anexos da pele? Cabelos, pelos. Então, cabelo é do dermatologista, sobrancelha, cílio, barba, cabelo, pele e unhas. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, junto com os anexos da pele, que são os cabelos, os folículos pilos sebáceos, as glândulas de suor. Então, tudo isso é pele, né? E aí, você me pergunta quem é o profissional que aplica o botox? Não sei. E, sinceramente, eu não me preocupo com isso, né? Existe a lei do ato médico que especifica, né, qual é a ação do médico, quais são os procedimentos invasivos, não invasivos, exclusivos do médico, e, sinceramente, eu não tenho um pleno conhecimento sobre isso, mas o dermatologista é o médico que vai conversar com você, que é o que a gente chama de anamnese, entender o seu problema, entender os seus hábitos, os seus antecedentes, o seu histórico familiar, vai te examinar, fazer o exame físico, né? A propedêutica médica, o exame físico com o olho nu, e a propedêutica armada, que é o exame de dermatoscopia. É um aparelho que a gente tem no consultório que possibilita diagnóstico... Como se fosse uma lupa. Como se fosse uma lupa, que na verdade é um microscópio de superfície, né? Então não é uma simples lupa. Que nos possibilita enxergar coisas que o nosso olho desarmado não consegue, tanto em relação a pintas, fazer o diagnóstico precoce de câncer de pele, e também em diversas outras condições, né? A dermatoscopia do couro cabeludo, das unhas. Então, isso é o exame físico do dermatologista. Exames complementares, quando necessários, um exame de sangue, uma biópsia de pele. E aí, a partir de toda esta avaliação, eu chego a um diagnóstico. Então, mesmo um tratamento estético, que pode parecer banal, um botox, um preenchimento, eu só sou capaz de indicar, saber se você precisa ou não, só sou capaz de executar de maneira X ou Y, depois de ter executado todas essas etapas do ato médico. Então,
Anamnese, exame físico, diagnóstico. Cheguei a um diagnóstico, vou te propor o tratamento e vou executar o teu tratamento. Então, é isso que um dermatologista faz que as outras profissões não fazem. As outras profissões não executam o ato médico, né? E aí, a parte da legislação, da regulamentação, o esteticista pode ou não pode injetar botox? Pode ou não pode injetar procedimento? Aí não é só praia. Não sei. Chama o advogado. Chama o presidente do CFM, que eu tô sabendo que ele estará por aqui. Oh. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu sei o que eu posso. O meu conselho, ele me autoriza até a fazer uma neurocirurgia. Então, eu posso? Posso. Eu vou fazer? Não, porque eu tenho consciência das minhas limitações, né? Então, eu sei o que eu posso fazer, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso, até onde eu não devo ir. Que você citou, super importante, consciência das minhas limitações. E aí, quando a gente vai para o âmbito, eu não quero gerar nenhuma polêmica, mas quando a gente vai para o âmbito mais estético, muitas vezes, apenas em prol daquele ganho financeiro, o esteticista se dispõe ou acaba fazendo um procedimento que não deveria porque não tinha todo o preparo. Exato. E agora na mídia está muito patente aí a questão do rapaz que faleceu durante a execução de um peeling de fenol, né? Então, eu sou médica dermatologista e eu não faço peeling de fenol, porque eu tenho consciência da limitação de que eu não tenho o conhecimento para realizar um peeling de fenol. Eu não tenho a estrutura para realizar um peeling de fenol. Porque não foi do meu interesse ainda me capacitar para isso, né? Mas o que eu aprendi na residência? Peeling de fenol é um peeling profundo com seus riscos inerentes associados ao procedimento. Então, todo procedimento possui riscos inerentes. Vou fazer um botox? Pode dar errado? Pode. A chance de dar errado é pequena, mas existe. E é inerente ao procedimento. Mesmo que tudo tenha sido feito da forma correta, a complicação pode acontecer. O risco existe, a complicação pode acontecer. Então, primeira vez na vida que a gente ouve na residência falar sobre peeling de fenol, a gente sabe que é cardiotóxico e nefrotóxico. Pode causar problemas para o coração e para os rins. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter uma monitorização. Então, para fazer um peeling de fenol numa área grande, que seria o rosto inteiro de um paciente, algumas pessoas fazem setorizado em consultório, né? Faz só em volta do olho, só em volta da boca. Mas para fazer numa área grande, eu tenho que respeitar alguns preceitos técnicos e eu tenho que estar preparada caso aconteça uma complicação. Então, monitorizar o ritmo cardíaco do paciente com um monitor. Eu não sei monitorizar ritmo cardíaco, então eu precisaria minimamente de um médico anestesista para fazer esse ato que eu delegaria a outro colega para fazer. Porque o fenol, ele pode causar uma alteração que a gente chama alargamento de intervalo QT e predispor uma arritmia grave. Isso só é relacionado ao fenol, sem falar que o creme anestésico também pode causar reação anafilática, pode causar intoxicação anestésica. Então, recentemente também, acho que muito, assim, apareceu na mídia, mas já se esqueceu, né? Porque todo dia é uma coisa nova, a gente vai esquecendo das antigas. Morte de pessoa fazendo tatuagem por conta de creme anestésico, intoxicação por creme anestésico. Então, existe dose máxima de anestésico e isso precisa ser levado em conta mesmo ao aplicar um creminho na pele. Então, um creminho na pele não é banal, né? Então, todos os procedimentos, eles têm seu risco inerente associado. Outra coisa também que estava muito na mídia era sobre um procedimento chamado endolaser. Não sei se você ouviu falar. Não. O endolaser é um procedimento invasivo, né? Em que o laser ele é aplicado abaixo da pele. E aí, para executar o procedimento de endolaser, é necessário anestesiar o local, né? E acaba sendo uma anestesia infiltrativa em que se usa aí relativamente uma quantidade grande de anestésico. E aí estava muito na moda, todo mundo se metendo a fazer endolaser. É mais um procedimento também que eu não faço. E sem conhecer os riscos. Também teve caso de uma farmacêutica que morreu. Então, a paciente era uma farmacêutica, uma profissional da saúde, que a gente supõe que tem um mínimo conhecimento, né? Ela se submeteu ao procedimento de endolaser e morreu, possivelmente, salvo engano, né, em decorrência de uma intoxicação por uma dose elevada de anestésico que ela recebeu. Então, infelizmente, essa é mais uma notícia de muitas, né, que ocorreram, que a gente tem conhecimento, e infelizmente muitas outras ainda vão ocorrer, né, porque é terra de ninguém.
Cada vez fica mais claro que a dermatologia não é algo tão... que não pode ser deixado de lado. E sim ter mais cuidados, ser colocado no seu portfólio de prevenção, a saúde com excelência, que foi o que a gente falou lá no começo, porque, inclusive, muitas doenças podem ser indicadas através da dermatologia. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver com uma queda de cabelo, pode ser que eu esteja com um problema no meu intestino? Perfeitamente, isso mesmo. Então, uma história curiosa até. A dermatologia, na faculdade, eu tive, né, no 5º período, o início do 3º ano. E por que eu me apaixonei pela dermatologia? Eu tive um professor que eu amo ele, assim, até hoje, foi minha grande inspiração, o professor Jade, que aí ele mostrava as fotos das lesões e dizia... Essa lesão X significa que o paciente tem um câncer no estômago. Essa lesão X na asa do nariz, esse paciente tinha um tumor renal. Então, através da pele, né, a gente consegue ter indícios do que está acontecendo dentro do nosso corpo, né? Então, a pele é o que eu falo, é o nosso cartão de visita, é o nosso primeiro contato com o universo em volta da gente, com o meio externo. E a pele não é só pele. A pele, então, assim, se você tem uma queda de cabelo, isso não é diagnóstico, é um sintoma. Eu vou conversar com você, examinar você e chegar a uma hipótese diagnóstico. A queda de cabelo mais comum do consultório, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo, ela é desencadeada por algum gatilho, que aí pode ter sido qualquer condição da sua saúde. Uma febre, uma dengue, uma covid, uma diarreia, uma cirurgia recente, um medicamento que você começou a tomar, né? Então, a pele sinaliza para a gente diversos processos que podem estar acontecendo aí no interior do corpo. Vamos reforçar o que você falou em um breve momento? O maior órgão do corpo humano, então, é a pele. Isso mesmo. Algo que talvez a gente aprendeu lá no tempo de ensino fundamental, mas que vai ficando esquecido. Porque a gente não relaciona diretamente a pele a órgão. Perfeitamente. E aí o segundo maior órgão, se não me engano, é o intestino. Muito provavelmente eu também não tenho certeza. Porque e a gente ele é teve todo... um episódio aqui sobre intestino que foi com um coloproctologista. Perfeito. Com uma coloproctologista que falou sobre isso. Agora a gente vai falar do maior, que é a pele. Quais são os cuidados? Eu sou branquinho, por exemplo, de pele branca, cheio de pintas e não uso filtro solar. Meu Deus. E detalhe, na infância, amava empinar pipa e ficava com a minha cara toda vermelha e sempre descascando. Jesus, amado. E aí? Quais são os cuidados, prevenção, recomendações, sinais de alerta para nossa pele? Perfeito. Isso que você falou que na sua infância você ficava todo vermelho a ponto de descascar, isso é uma queimadura solar. E a queimadura solar na infância é um dos principais fatores de risco para desenvolver câncer de pele na idade adulta. Principalmente o tipo mais agressivo, que é o melanoma, e um outro tipo que é o carcinoma basocelular. Então, assim, vocês já ouviram todo médico, todo dermatologista falar isso. Qual é o cuidado fundamental, imprescindível? É a proteção solar. E quando a gente fala de proteção solar, não é só a aplicação do protetor solar, do filtro solar em creme, né? Então, medidas comportamentais e medidas físicas de proteção. No celular de todo mundo tem aí o aplicativo do clima. Sim. Se você olhar, vai ter lá a temperatura, a previsão do tempo, e se você rolar um pouquinho mais a página, vai ter o índice UV. Olha no seu, para ver como que tá agora. Só que eu acho que eu tô no modo avião, aí não vai... Ah, e o meu também tá no modo avião. Mas se vocês fizerem isso no celular de vocês, vocês vão encontrar. Então, o índice UV é a intensidade da radiação ultravioleta ali naquele momento, né? Então, tem o índice UV baixo, moderado, alto e extremo. A gente mora no Brasil, a gente está em São Paulo, que está num local de clima tropical. Então, os nossos índices UV aqui, na maior parte do tempo, são extremos. Mas vamos ver como que está agora, que a gente está no inverno em São Paulo e hoje não está muito quente. Índice UV 5, moderado. Nossa, então... nunca nem olhei isso. Pois é. Índice UV. Para cada graduação de Galera, índice UV... clima, você sobe um pouquinho e ó... É isso aí. Aqui, ó. Índice UV. Boa. Bacana. Isso aí você vai agora aprender uma coisa interessante que... Ai, meu Deus, toda vez que eu tenho que sair de casa, eu tenho que passar protetor solar. Melhor que passe, mas calma.
Não precisamos enlouquecer. Então, para cada graduação de índice UV, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda medidas de proteção. Então, no índice UV extremo, que é a partir de 11, se eu não estou enganada, a recomendação da OMS é não saia de casa. Permaneça num lugar de sombra e associe todos os métodos de proteção. Chapéu, óculos escuros, filtro solar, roupas. Então, você não passa protetor solar, mas pelo menos aí a sua camisa está te protegendo uma boa parte. E aí, o que você deveria ter feito? Aplicado um protetor solar nas áreas expostas. Então, rosto, orelha, pescoço, dorso das mãos. Porque a gente só não é obrigado a passar o protetor solar quando o índice UV está baixo. E você acabou de ver que agora, que não é nenhum dos dias mais quentes aqui em São Paulo, ele está moderado. Então, já é necessário passar o protetor nessa situação. Em relação ao índice para ser considerado baixo, qual que é a... Se eu não me engano, é abaixo de 2. Mas Abaixo de sempre vai ter o nome, Tá. né? Vai ter o número e sempre vai ter a categoria. referência. Sim, sempre vai ter. Boa. Então, o básico é medidas físicas de proteção, né? Sombra, chapéu, guarda-sol, roupas. E para crianças? Isso também. Também todas essas medidas para criança. Criancinha, até 6 meses de idade, não é para passar protetor solar. A partir dos 6 meses de idade, já deve usar um filtro solar específico, né? Que são os filtros físicos. E nas áreas de exposição. Então, a criancinha tá lá na praia, tá com a blusinha com proteção UV, tá no guarda-sol, tem que passar também o protetor solar, né, infantil nas áreas que estiverem expostas. Assim como o repelente também, a depender aí do local que essa pessoa estará exposta, né? Curiosidade sobre filtro solar. Em todo filtro solar tem ali uma numeração. Isso. 5, 20, 50. Isso. Ali é a aplicação do tempo. Perfeitamente. Eu fiquei sabendo disso recente. Você Eu viu? fiquei maluco. Eu falei, Não, você já tá na eu frente achei- de muita gente de saber disso. Ninguém sabe disso. Então ali é 5 vezes 5, não é isso? Ó, cinco- é o FPS, né? Então, o FPS, ele é uma medida de proteção contra a radiação ultravioleta B. Então, a gente tem o Sol, e o Sol, ele emite vários tipos de radiação, né? Então, ele emite UVA, UVB, UVC, luz visível, que é o que nos possibilita enxergar, infravermelho, que é a sensação de calor. Então, todas essas radiações, elas exercem repercussão na pele. A gente sabe que a radiação ultravioleta é um dos principais carcinógenos, né? Então, a radiação ultravioleta comprovadamente aumenta o risco de desenvolver câncer de pele. Tanto exposições agudas, como essa da infância que você teve, fiquei queimado, descamou, quanto exposição crônica acumulada ao longo da vida. Então, o Sol, ele emite todos esses tipos de radiação, mas o FPS do protetor solar, ele está medindo apenas a proteção do protetor contra a radiação ultravioleta B, que é aquela ali que incide mais ou menos por volta do meio-dia. A maioria da radiação solar que a gente recebe é a UVA. Então, cerca de 95% da radiação UVA chega para nós, do Sol, né? Enquanto só cerca de 5% do UVB é o que chega para nós. O UVC, graças à camada de ozônio, nem chega. Então, o FPS, ele só está medindo a proteção contra o UVB. E aí, como é que eles medem isso? Aqui tem uma mão sem protetor solar. Você que é branquinha é mais fácil de entender isso, né? E se você deixar essa mão exposta ao sol, digamos que em 10 minutos ela vai ficar vermelha. Tá. Isso foi uma dose eritematosa mínima, que foi a dose de radiação suficiente para deixar sua pele vermelha. E aí eu apliquei um filtro solar fator FPS 30. E aí significa que aumentou 30 vezes o tempo para que a sua mão fique vermelha. Então, é uma medida do quanto aquele filtro prolongou o tempo para atingir a dose eritematosa. Entendi, de prevenção. Exatamente. E Muito aí, o protetor, ele não, esse FPS, né, ele não está dizendo para a gente o grau de proteção contra a UVA nem contra a luz visível. Isso ainda não é tão regulamentado, né, em relação aí aos nossos cosméticos. Alguns protetores, eles têm também um índice que chama PPD, que é o grau de proteção contra a UVA. Mas como não é regulamentado, essa informação não consta nos rótulos de todos os produtos. Eu tive um incidente com 7 ou 8 anos de idade de queimadura de 2º grau no sol. Formou bolha. Muitas bolhas. E eu sei que não é o recomendado, Isso. mas o meu tratamento foi em casa. Minha avó era enfermeira.
fez uma caseira, uma roupinha de sacolinha plástica para que eu pudesse utilizar e não ter maiores problemas. E aí ela foi fazendo os tratamentos e eu acompanhando por causa de falta de protetor solar. Exatamente. Criança brincando no meio de criança, sem os pais. Sim. Ou por negligência dos pais. É. E aí cheguei nesse ponto. É. E aí me fez pensar o que você falou sobre por tempo prolongado ao longo da vida. Então talvez, e me corrija se eu fizer alguma colocação errada, ao longo da nossa jornada de vida, existe então uma tendência grande para quem se expõe ao sol de um câncer de pele lá na maioridade ou na terceira idade? Perfeitamente. Por isso também que a incidência do câncer de pele aumenta com o passar da vida, porque a gente já acumulou bastante radiação ao longo da vida, né? E é claro, uma pessoa que se expõe ao sol de forma crônica, por exemplo, para trabalhar, então uma pessoa que trabalha num ambiente externo, um trabalhador rural, ou alguém que trabalha na rua, seja qual for a função que essa pessoa exerça, né? Ela está acumulando bastante radiação. Então, essa pessoa, digamos que ela tem um irmão gêmeo que trabalha em ambiente fechado. A chance dessa pessoa que trabalha no ambiente aberto, que tem uma exposição ocupacional, ou às vezes recreacional, um surfista, ou uma pessoa que trabalha vendendo coisa na praia, com certeza, essa pessoa que tem essa exposição maior acumulada ao longo da vida, tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer de pele. E além do protetor solar, qual a outra recomendação preventiva para que isso não aconteça? Todas as outras medidas comportamentais e físicas. Então, não tem o que fazer, tem que sair. O ideal seria não se expor, né? Principalmente naqueles horários em que a radiação solar incide com mais intensidade, que é a partir das 10 da manhã, né, até as 4 da tarde. Então, evitar se expor nesses horários, se for possível, mas vamos supor, não é possível, tem que trabalhar. Medidas físicas, roupas, chapéu, óculos e filtro solar em todas as áreas que estiverem expostas. Então, a roupa convencional não precisa ser aquela roupa com proteção UV, cara lá, chique, da marca específica, não. Uma roupa convencional, uma camiseta de manga comprida, uma calça, um chapéuzinho, tem chapéuzinhos com aquelas abas aqui que vai proteger o pescoço. E as áreas de pele que estiverem diretamente expostas, aplicar o protetor solar da sua preferência, com fator minimamente 30 e reaplicar aí ao longo do dia. Você falou de proteção e me lembrou durante a pandemia, se falou muito sobre vitamina D. Sim. E a falta da vitamina D praticamente foi escancarada em quase que toda a população. Quando a gente fala de vitamina D, a gente tem isso através da exposição solar, isso mesmo. Da exposição solar. Só que tem que tomar muito cuidado com os horários? Perfeitamente. A gente precisa de vitamina D para viver, óbvio, né? Então, o protetor solar, as medidas de proteção solar, elas não são totalmente 100% capazes de bloquear a produção da vitamina D. Então, quanto de sol diário eu preciso para manter a minha vitamina D ali num nível suficiente? É apenas uma dose de radiação suficiente por 5 minutos expondo só o dorso das mãos. Então, é uma quantidade muito pequena de exposição, né? Só que com os nossos hábitos de trabalhar em ambiente interno, então, não sei você, mas na maioria das vezes a gente sai de manhã, muito cedo, não pega sol. E um detalhe, a vitamina C ela só é produzida pelo UVB, é aquele que incide ali por volta do meio-dia. Então, quando a gente sai de manhã ali cedinho, não sai na hora do almoço, não se expõe, volta para casa só à noite, os nossos hábitos, né, de sociedade ocidental, a gente tem uma predisposição muito grande a ter deficiência de vitamina D, porque a gente não tem essa exposição, né, é o nosso estilo de vida. Então, se tem uma deficiência, tem que suplementar, né, com tratamento via oral. E o protetor solar, ele não vai ser capaz de bloquear essa produção de vitamina D, porque, como eu falei, a exposição necessária é uma exposição mínima. E a gente não usa, geralmente, o protetor solar da forma que tem que usar, né? Então, ele não é capaz de bloquear totalmente a nossa produção de vitamina D. Tem alguns assuntos que são mais comuns quando a gente fala de pele.
Eu selecionei aqui o termo rosácea. Perfeito. Fala um pouquinho sobre a rosácea, se isso atinge grande parte da população ou não. Sim. Quais são os cuidados? São simples? São mais delicados? Ótimo, ótima pergunta, porque rosácea é extremamente comum, né? Então, no meu consultório, digamos que a prevalência, as pessoas que chegam no consultório que têm rosácea é muito maior do que 50%, enquanto que nos trabalhos estima-se aí uma prevalência variável, mas por volta de 30%. Muito provavelmente isso é subestimado. E claro, vai variar de população para população, né? Se a gente pegar um livro de dermatologia agora, vai estar lá dizendo que a rosácea ela é uma doença de pacientes de pele branca descendentes de europeus. Isso no Brasil já é bem complicado, porque no Brasil é todo mundo junto e misturado, né? E muita gente tem rosácea e não sabe que tem. Aí chega no consultório, vai ser examinada. Às vezes, ao olho nu, a gente não detecta que a pessoa tem rosácea, mas coloca aquele aparelho que eu te falei, o dermatoscópio. A gente visualiza vários vasinhos em formato de losango no centro do rosto, né? Que a gente chama de telangiectasia. Só isso já é suficiente para dizer que essa pessoa tem rosácea. Então, rosácea é comum demais. E não só em pessoas de pele branca, não só pessoas que têm parentes europeus, né? Porque no Brasil é todo mundo junto misturado, novamente. E é uma doença crônica, inflamatória da pele, em que o problema começa nos vasos sanguíneos, né? Então, a nossa pele, ela tem vasos sanguíneos. Sim. E nas pessoas que têm rosácea, por predisposição genética, existe ali uma inflamação localizada nesses vasos sanguíneos, que vai se repercutir com a presença desses vasos visíveis na pele e, eventualmente, episódios do que a gente chama de flushings, que são os eritemas, né? Eritema é pele vermelha, que são vermelhidões transitórias, geralmente associadas com gatilhos. Então, quais costumam ser esses gatilhos? Vinho, bebida alcoólica de forma geral, bebidas quentes de forma geral, um café, um chá, comidas condimentadas, então pimenta, gengibre, etc. E gatilhos também climáticos. É muito comum, viajei para a Argentina, fui visitar a vinícola, frio, vento, muito sol, minha pele atacou. Então, essas pioras da pele associada com gatilhos é muito característica da rosácea. E essas pioras, elas podem ser só uma pele mais vermelha, com sensação de ardor, queimação, penicação. E também o aparecimento de lesões na pele, de bolinhas na pele, que muitas vezes as pessoas confundem com acne. E o tratamento pode ser totalmente diferente, né? Inclusive, o tratamento de uma acne pode piorar o tratamento de uma rosácea. Essas bolinhas na pele que podem ser bolinhas vermelhas e até mesmo bolinhas com um pontinho amarelo, que é o que a gente chama de pústula, né? Que é uma forma de apresentação da rosácea chamada rosácea papulopustulosa. Muita gente não sabe, mas a rosácea ela também pode acometer os olhos. E aí o paciente ele pode ser assintomático, não tem incômodo nenhum, mas pode ter sintomas oculares, como olho seco, lacrimejamento, caspa nos cílios, né? E aí é mais um motivo para que a gente sempre vá, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista, para fazer toda a prevenção de pressão do olho, de grau, etc., e também detectar essas alterações de rosácea que podem comprometer a visão do paciente. O médico dermatologista identificou que o paciente tem rosácea, ele recomenda procurar um oftalmologista para fazer esse acompanhamento também, ou o dermatologista por si só é suficiente para dar um diagnóstico? O oftalmologista, sim. Então, sempre recomendo ir ao oftalmologista. Todos nós temos que ir ao oftalmologista uma vez ao ano. Sim. A rosácea é só mais um motivo, né? Mas tendo rosácea ou não tendo rosácea, temos que ir ao oftalmo uma vez ao ano. Inclusive, eu já fui esse ano. E eu não fui. Vá! Preciso ir. Eu fiz recentemente minha cirurgia para retirada dos óculos. Perfeito. E tá uma maravilha, agora eu já até esqueço de... É coisa boa. Eu também já fiz essa cirurgia, mas meu grau voltou. Então, é importante porque o câncer de pele, inclusive, ele pode acontecer lá dentro do olho, né? Então, a gente tem que ir no oftalmologista para examinar o fundo do olho, para medir a pressão do olho, saber se tem um glaucoma, que pode levar à perda da visão, né? Então, assim como o dermato, a gente tem que ir uma vez ao ano para fazer o exame do corpo todo e às vezes a gente encontra um câncer de pele, às vezes a gente encontra uma infecção que precisa ser tratada e que o paciente nem sabia que tinha, né? Então, é importantíssimo essa prevenção, né? Essa frequência de visita anual ao dermato, ao oftalmo,
para a gente detectar os problemas num estágio inicial, porque quando a gente detecta num estágio inicial, a chance de cura é muito maior. Voltando sobre rosácea, ainda existe uma forma da rosácea, que é a forma fimatosa, que com certeza você já viu pessoas aí na rua com aquele narigão de couve-flor. Aquilo é decorrente de uma rosácea não tratada ao longo da vida, né? Que é o que a gente chama de rinofima, aquele nariz com a pele brilhosa, com poros dilatados, às vezes até com irregularidade de textura, se assemelhando mesmo a um couve-flor, né? Essa alteração fimatosa é clássica da gente ver no nariz, mas ela pode acometer qualquer área acometida pela rosácea. Então, pode acometer o rosto inteiro. Eu acho que eu não tenho. Não, você tá Só bem. o nariz que é grande, mas eu Acho não que tenho não tem, rosácea eu aqui, acho não. que não tem um rinofima aí, não. Pode acometer, inclusive, a orelha, obstruir o canal auditivo, acometer queixo. Então, a rosácea é uma doença bem mais complexa do que as pessoas, né, talvez Acham que tenham é um negócio muito conhecimento. simples. E, às vezes, usam produtos por conta própria que são contraindicados, porque piora a barreira da pele, porque predispõe à formação de mais vaso. Vamos falar disso. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre estética e os seus excessos e como utilizar os procedimentos a favor de um envelhecimento saudável. Perfeito, ótimo. Então, assim, se a gente quiser envelhecer mantendo uma beleza, conservando o máximo possível as nossas características da juventude, a gente tem que fazer procedimentos. Botox. É o básico. Se isso é uma preocupação para você, né, para as pessoas, a gente tem que fazer. É fato. Só que muitas pessoas eu recebo no consultório com medo. Eu tenho medo de fazer botox ficar artificial, tenho medo de fazer preenchimento ficar artificial, tenho medo de fazer um laser, de fazer um bioestimulador de colágeno e ficar esquisita, mudar minha cara. É pra ter medo mesmo, porque a gente tá vendo bizarrice por aí, né? A gente sai na rua, a gente se depara com uma nova espécie. É um monstro. É uma nova espécie, gente. Então, assim, as pessoas preenchem olheira e acabam com uma característica Aliás, que é própria da espécie principais humana. tratamentos de olheira é o Botox, né? O Botox, ele não ajuda diretamente na olheira. O Botox, ele é um preenchimento, né? Preenchimento é um deles. E é um erro muito comum. Às vezes a pessoa se incomoda com olheira, vai em qualquer estética esquina e faz um preenchimento de olheira. Gostei do termo. Estética esquina. Chama o advogado. E, como eu falei, tudo depende de um diagnóstico. O preenchimento, ele vai tratar a olheira anatômica. E nem todo mundo tem uma alteração anatômica na olheira. Tem pessoas que têm uma flacidez, que eu não vou tratar com preenchimento. Tem pessoas que têm uma pigmentação de melanina, que eu não vou tratar com preenchimento. Tem pessoas que têm uma pigmentação decorrente de um acúmulo ali de vasos sanguíneos naquela área, que o tratamento não é preenchimento. Então, às vezes, tem olheira, acho que o tratamento vai ser esse. Investe um dinheiro, se frustra, não tem o resultado esperado, né? Boa. Então, voltando aí à questão do gerenciamento do envelhecimento, então, se quisermos envelhecer mantendo essas características, né, da juventude, temos que fazer diversos procedimentos e existe um cardápio, assim, um portfólio de procedimentos enorme, graças a Deus, porque na época dos nossos pais, eles não tinham essa opção, era envelhecer até o ponto de precisar fazer uma cirurgia plástica, né? Então, hoje, a gente tem o Botox, que vai atuar na ação do músculo. Então, os nossos músculos da mímica facial, eles representam nossas expressões, mas eles deixam marcas na nossa pele. Então, aqui, vamos supor, a gente tem uma camada de músculo e aqui a gente tem a pele acima. Os músculos, eles estão conectados com a pele através de septos, de traves. E aí, quando o músculo mexe, a minha pele dobra. E é como se eu estivesse amassando uma folha de papel que está ficando marcada. Uma vez que essa folha já está amassada, toda marcada, se eu esticar ela, eu não vou conseguir apagar todas as marcas, né? Então, o Botox, ele faz uma prevenção. Ele evita que essas marcas fiquem presentes, mesmo quando a gente está com a expressão relaxada. Então, claro, quando eu fizer uma expressão, vai aparecer marca na minha pele. Mas, se eu me preocupo, se eu não quero que essas marcas fiquem lá, mesmo quando eu não estou fazendo expressão nenhuma, eu tenho que fazer o Botox, que vai prevenir as marcas da ação muscular. Isso tem contraindicação? Claro que tem contraindicação. Tudo tem indicações e contraindicações, né? Então, por exemplo, gestante é uma contraindicação, não pode fazer Botox.
Pessoas com doenças da placa neuromuscular, por exemplo, existem doenças como miastenia graves, é uma doença do músculo do paciente. Tá. Essa pessoa também não pode fazer o Botox. Uma pessoa que está em uso de determinado antibiótico, uma classe de antibióticos, são os aminoglicosídeos, também não podem, é uma contraindicação para o tratamento com o Botox. Então, como todo e qualquer procedimento, existe contraindicação para o Botox. Assim como existe para o preenchimento, para o laser, etc. Tá. Então, se quisermos envelhecer com beleza, com elegância, temos uma ampla oferta de tratamentos que podemos fazer. E aí, nossa, tenho medo, será que se eu fizer esse procedimento eu vou ficar assim, assado? Olhe para a pessoa que vai fazer o seu procedimento. Se a pessoa chega no meu consultório, eu estou com a boca de salsicha, eu estou com as sobrancelhas demoníacas, eu estou com maçãs do rosto muito grandes, eu estou com a mandíbula quadrada. É isso que eu acho bonito, então eu vou procurar deixar o meu paciente daquele jeito. Estou dando um exemplo, porque eu não faço isso, né? Então, se eu chego no profissional, o senso estético daquele profissional é nessa direção. Eu preciso saber onde que eu quero ir e onde ele vai me levar. Exatamente. Então, se aquilo não está de acordo com o que você procura, Boa. escolha um profissional com a formação adequada e com base no senso estético desse profissional, né? Então, eu prezo muito por resultado natural. Eu não quero mudar o rosto de ninguém. Então, e eu faço tudo que está ao meu alcance para eu envelhecer bem, eu faço. E aí eu uso muito tecnologia, né? Então, a tecnologia ela vai promover benefícios sem mudar o volume do meu rosto, sem mudar a minha anatomia. Então, eu prezo muito por tratamentos que vão entregar resultados naturais. Cuidado com esquina. Esquina, cuidado. Porque se você chegar na esquina, quero fazer isso. Ah, ótimo, vamos fazer, sem saber se você tem indicação ou não. Boa. Igual o rapaz do peeling de fenol. Ele objetivava tratar cicatrizes de acne. E o peeling de fenol não serve para tratar cicatrizes de acne. Falando em acne, eu tô com 40 anos. Uhum. Na minha infância e juventude, eu observava que tinham muitas crianças, adolescentes com acne. Parece que ao longo dos anos foi diminuindo isso. Acho que Os tratamentos melhoraram ou... Os tratamentos melhoraram, o acesso à medicina melhorou, mas a acne continua sendo o principal motivo de consulta ao dermatologista. Então, a acne é muito prevalente, tanto na adolescência quanto na idade adulta. E a acne é uma doença ingrata, porque ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Sim. Então, às vezes, uma pessoa que nunca teve acne, na menopausa vai ter acne. Minha esposa, durante a gravidez, Isso. Ela teve... Era o próximo exemplo que eu ia dar. Então, a mulher que imagina, a mulher que nunca teve acne, tem acne pela primeira vez na gestação, né? Então, a acne, ela tá presente aí em várias fases da vida do ser humano e é muito prevalente mesmo, né? Muito comum pessoas com acne. E mulheres, por causa dessas diferenças de hormônio ao longo do mês, elas têm mais facilidade que os homens ou não? Perfeitamente, né? Essas flutuações hormonais aí do ciclo da mulher, elas influenciam na acne. Então, um paciente que tem uma predisposição à acne é, antes de tudo, uma doença genética, né? Então, né, não vai ter acne todo mundo que quer ter. Claro que ninguém tem acne, mas não tem acne quem quer, tem acne quem pode. Então, tem acne quem é predisposto geneticamente a ter, junto com um conjunto de fatores que influenciam. Então, as variações hormonais da mulher influenciam. Tanto é que é mais comum ter surtos de piora da acne próximo ao período menstrual. É muito comum também ter alterações aí da acne associada aos métodos contraceptivos. Sim. Então, vamos supor, a mulher usa uma pílula que ajuda no controle da acne, um belo dia ela para de usar a pílula, a acne piora. Ou então a mulher não tem uma acne lá muito leve, só um cravinho aqui e acolá, coloca um DIU hormonal, ocorre uma piora da acne. Então, a acne ela é muito afetada, sim, por fatores hormonais. Ótimo. E o skincare no meio é muito falado hoje. Fazer meu skincare. Bastante. O termo skincare é o quê? Preparo da pele? Cuidado da pele, Cuidado né? da pele? Cuidado da pele. Ficou muito... foi falado muito sobre skincare após a pandemia, né? Ficou mais comum, né? Muito mais comum, que aí as pessoas começaram a se ver muito em vídeo, se incomodar. Nossa, preciso melhorar minha pele, não tá legal ver minha pele no vídeo. E aí foi esse boom de skincare, todo mundo falando de skincare.
E aí, falando de skincare, vamos tomar cuidado, porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Perfeitamente, né? Eu não posso pegar em casa, então, os produtos da minha esposa e utilizar no meu rosto. De jeito nenhum. Como eu dei o exemplo da rosácea, né? Então, você pega um produto por conta própria, você desperdiça seu tempo de ir atrás daquele produto, você desperdiça o seu dinheiro e uma janela de oportunidade que você poderia estar ganhando tempo tratando, você vai adiando o tratamento de determinada condição por conta desses atalhos aí que você procurou buscar, né? Então, o skincare básico, ele vai incluir um agente de limpeza da pele. O ideal é que inclua um hidratante e o básico, todo mundo tem que usar o protetor solar, né? Então, alguns produtos até tudo bem, não tem contraindicação, qualquer pessoa poderia usar, né? Então, muito cuidado também com sabonetes, que muitos sabonetes contêm ingredientes que vão perturbar a barreira da pele, vão perturbar uma rosácea, por exemplo, né? E mesmo um sabonete, ele pode causar problemas. Quase que todos eles, né? Que estão em prateleiras de supermercado. Tem que ter bastante cuidado, né? Hoje em dia tem muito produto bom, né? Então, muito produto suave, sem nenhum ingrediente polêmico, digamos assim, que, via de regra, não tem contraindicação, qualquer pessoa poderia usar. Mas, muitas vezes, a pessoa sem orientação vai e acaba usando um produto que, além de não ser bom, ainda pode trazer problemas. E mesmo que o produto seja muito bom, as pessoas são diferentes, né? Então, prescrevi um sabonete suave, um hidratante bacana, e mesmo assim, existem pessoas que vão ter alguma intolerância, alguma reação alérgica, alguma irritação, mesmo com esses produtos muito bons, né? Então, mesmo o skincare deve ser feito após uma anamnese e um exame físico, e aí o teu dermatologista vai prescrever os teus cuidados com a pele. Mesmo se eu utilizar marcas conceituadas? Com certeza, né? Com certeza. A marca, claro que a marca é importante, né? A reputação da empresa é importante. Mas não é porque um produto é de uma marca boa, é de um custo elevado, que aquele produto é indicado para você, ótimo, né? E para você fazer skincare, você pode fazer skincare com produtos de todas as faixas de preço. Então, isso é uma coisa também que a gente alinha em consulta. No Japão, uma curiosidade, eles têm muito cuidado com a pele e então de lá geralmente saem produtos que são bem bacanas? Com certeza, e principalmente na Coreia, né? E muito cuidado com a pele, muito skincare. Alguns produtos chegam aqui no Brasil, tem uma marca assim que acho que foi a primeira, mais famosa, que é a Bioré. E como qualquer cosmético, como qualquer produto, seja produzido aqui no Japão, na França, tem produtos bons, né? E tem produtos que servem para você e produtos que não. E a Coreia, inclusive, é um mercado estético assim, muito avançado. Então, a Coreia tem muita coisa ainda que não chegou aqui pra gente, principalmente na área de fio de PDO, né? Então, todo dia no mercado tem uma novidade e muitas das novidades que chegam para nós aqui já tá rolando na Coreia há um certo tempo. Vamos falar de advocacia? Não, ai, meu Deus. Vamos falar de polêmica. Vamos. Há um tempo atrás, a gente tem esse quadro que eu trago uma matéria, que é uma matéria pública, algo que está no Google, e eu trouxe aqui uma matéria que eu tirei do R7 de fevereiro de 2023, desculpa. E eu vou comentar aqui um trecho da matéria. Uma profissional da dermatologia, a Vivian Simões, ela alerta sobre a polêmica de fotos antes e depois, que o conselho, na época, não permite esse tipo de divulgação. E aí ela fala um pouquinho que isso é muito usado por famosos, em redes sociais, clínicas de estética, pessoas que não são necessariamente formadas na área da saúde, e a Sociedade de Dermatologia não permite a exposição de fotos antes e depois, alegando que é necessário manter a ética médica e boa prática da medicina, e que tal situação pode colocar os pacientes e os próprios profissionais em situação de vulnerabilidade. O que você tem a comentar sobre isso? Perfeitamente. Você falou que de quando que é essa... Fevereiro de 23. Fevereiro de 23, falando sobre antes e depois. Realmente, muito cuidado com foto de antes e depois, porque se eu quiser tirar uma foto agora e 10 segundos depois, eu consigo manipular a imagem só com posicionamento, com brilho, com luz. Então, muito cuidado, porque existem pessoas mal intencionadas que
estão usando aquele antes e depois como uma promessa de resultado, editando foto, né? Usando truques de fotografia para mostrar aí um suposto resultado que foi obtido com um tratamento que aquela pessoa realizou. Então, em fevereiro de 2023, era totalmente proibido fotos de antes e depois, né? Conforme aí as regras de publicidade médica. Então, não podia postar antes e depois. E atualmente já pode, né? Então, houve aí uma atualização do CFM em relação à publicidade médica. E hoje já é permitido postar antes e depois, desde que não configure promessa de resultado e que você preserve, né, a exposição do paciente. Muito cuidado também para não estar expondo demais o paciente nas redes sociais. E é permitido também desde que tenha propósito, finalidade educativa. Então, mesmo assim, mesmo sendo permitido, a gente tem que ter muito cuidado, porque é extremamente difícil padronizar fotos, né? Então, a gente quer profissional sério, que trabalha com ética, a gente tem que fazer curso de fotografia para aprender a tirar foto. Então, tirar foto do paciente sempre na mesma posição, nas mesmas condições de iluminação, de sombra, para a gente ter uma foto de antes e depois, para comparar mesmo, para você mostrar o resultado para o paciente, né? A foto dele do antes e depois. Observando esses detalhes técnicos, né? Porque é difícil padronizar essas fotos. E cuidado, porque nas redes sociais as pessoas manipulam intencionalmente, né? Para mostrar um antes e depois impactante. Não só foto, como vídeos, né? Sim. Como cortes, tirando de contexto. Isso. E aí pega uma fala que não quer dizer aquilo, Exato. mas parece que é aquilo. Isso mesmo. Muito cuidado com a rede social, procure fonte e sempre um profissional que esteja gabaritado naquilo que ele se dispõe a fazer. Isso. Eu pesquisei e vi um termo de dentro para fora, que a dermatologia hoje também tem um cuidado de que para você ter uma boa pele, você talvez tem que melhorar, talvez não, tem que ter uma adequação da sua alimentação. Com certeza. E talvez até uma suplementação. Com certeza. A nossa pele é reflexo da nossa saúde interna, né? Então não adianta eu querer estar linda, maravilhosa, se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não faço uma atividade física, né? Porque a minha pele vai refletir isso. E o que é necessário para a nossa saúde estar tão bem a ponto de isso ser visível na minha pele? O básico. Nem sempre a suplementação é necessária, né? Então, é o básico. É se alimentar bem, comer de tudo, gente. E, às vezes, as pessoas pensam muito em vitamina, deficiência de vitamina, e esquece do carboidrato, da proteína, da gordura, da fibra. Então, tem que ter uma alimentação equilibrada, de preferência com acompanhamento nutricional, se puder, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Atividade física, água, beber água, no mínimo 2 litros de água. Hidratação no fundamental. No mínimo, isso. E dormir, esse é o básico. E o básico, ele funciona muito bem na imensa maioria das vezes. Claro, existem situações individualizadas que o paciente pode ter uma deficiência de uma vitamina D, de um estoque de ferro. Em mulheres é comum, por conta da perda menstrual todos os meses. Enfim, deficiências pontuais que, se diagnosticadas, são tratadas pontualmente, com suplementação, se necessário, né, específica para cada pessoa, né? Mas, na imensa maioria das vezes, o básico funciona muito bem. Cuidado, porque, às vezes, a gente assiste televisão no final de semana, é propaganda de multivitamínico. Você não tem necessidade de multivitamínico. Se você tiver necessidade de alguma suplementação, essa suplementação será feita individualizada, né? Então, estoque de ferro dessa paciente não está bom. A gente vai suplementar com ferro. A gente não vai suplementar com multivitamínico. Um paciente vegetariano, a vitamina B12 não está muito boa, que pode estar boa mesmo só com a alimentação, tá? Mas, sei lá, fez um exame e tá lá com a deficiência de vitamina B12, aí vai suplementar a vitamina B12, né? Então, por exemplo, eu sou vegetariana, eu suplemento ferro e vitamina B12. Porque eu, individualmente, né, com o meu plano alimentar prescrito por minha nutricionista, fiz meus exames, vi que ali tinha um valor que precisava ser melhorado. Isso é pro resto da vida? Não. Pode ser que eu tomei, suplementei e cheguei num ponto que tá bem. Posso ter posso tirar férias da minha suplementação. Então, na medicina não existe resposta simples, não existe resposta pronta, é tudo individualizado para o contexto de cada pessoa.
Vamos deixar o pessoal te conhecer um pouco mais? Vamos. A gente tem um quadro que é transformando uma palavra em 3. Ixi, Maria. Exemplo. Saúde, aí você. Prevenção, cuidado e alimentação. Certo. E aí eu selecionei 3 palavras para você. Tá bom, meu Deus. Primeira delas, medicina. Medicina. Ética. Ciência. Compromisso. Boa, muito boa. Compromisso e ética aqui mais me chama atenção. Sim. Alimentação. Alimentação. Ixi. Legumes. Posso incluir água em alimentação? Pode. Água, legumes e uma coisinha que você gosta de comer, vai. Um fast food, se você gostar, com parcimônia, tudo bem. Família. Família. Meus bichinhos. Meus bichinhos. Mãe e amigos. Amigos que não são necessariamente de sangue, é família de sangue, mas Sim, são sim, uma sim, família que a sim. vida nos deu, né? Ó, ao longo desse episódio, a gente deixou você como estrela. E aí eu, por um breve momento, eu puxo um pouco para cá. A gente diariamente atua com cuidados de saúde mesmo, eu não sendo um profissional da saúde. O que eu quero dizer com isso? A gente cuida de vidas através de indicações de seguros de vida e contratações de plano de saúde. Nós representamos as principais operadoras desse país. E aí, você atualmente trabalha com plano de saúde ou só particular? A primeira questão. Perfeito. E depois, faça um breve comentário da importância da saúde pública, a importância da saúde suplementar, que é a saúde privada, ao seu entendimento, sem ser muito técnico, de forma bem comum mesmo, que eu entendo o que a saúde privada pode favorecer no nosso país. E qual a consideração, se você não atende hoje por plano, qual a consideração por parte do profissional médico em relação ao que pode melhorar para os planos de saúde? Perfeito. Então, a primeira pergunta. Hoje eu não atendo convênios. Meus atendimentos são exclusivamente particulares. Já trabalhei com convênios, então conheço bem o ambiente de trabalho do médico dermatologista no convênio. E por que que eu não trabalho com convênios, né? Porque o meu propósito como médica dermatologista é o compromisso com o meu paciente, é estar disponível para o meu paciente. Então, aquele paciente que me procura por uma dor, eu tenho compromisso de entender. E assim, eu não consigo entender em 10 minutos, em 15 minutos. Eu não consigo te conhecer em 5, 15 minutos. Preciso conversar com você, preciso saber da sua vida, do seu trabalho, dos seus hábitos. E aí, o principal fator, não necessariamente o principal fator, mas um fator muito importante é o tempo. Então, minha consulta demora. Eu passo mais de 1 hora com o paciente na sala. E aí, às vezes, o paciente, quero fazer um procedimento no mesmo dia. A gente faz no mesmo dia, porque eu me organizo para ter uma agenda disponível para o meu paciente. Ótimo. Não só no momento que eu estou com o meu paciente na minha frente, mas também depois, com dúvidas, WhatsApp, envio de, sei lá, um pedido de exame, né? Então, eu me organizo para estar disponível e oferecer um cuidado médico na dermatologia completo, né? Então, quando eu comecei a saí da residência e fui atender em clínica de convênio. Aí eu trabalhava todos os dias, 9 às 19, 2 sábados por mês, pacientes a cada 15 minutos. Por quê? Até porque financeiramente também, se não colocar dessa forma, não faz o negócio valer a pena, né? Isso. Então, assim, quando eu terminei a residência, eu não tenho família médica, eu não tenho família rica, então eu fui trabalhar em uma clínica de dermatologia, uma empresa muito grande aqui em São Paulo, que tem várias unidades, uma empresa correta. Então, trabalhei nessa empresa. E para essa empresa se manter de pé, pagar o aluguel do prédio, pagar a energia, pagar salário de funcionário, pagar a limpeza da clínica, ela precisa faturar. Uhum. E para ela conseguir um faturamento digno, aceitável, através do convênio, ela precisa ter volume. Uhum. Então, era pacientes a cada 15 minutos, fora encaixes, etc, etc. Né? Foge do que você tem como princípio. Foge do meu de princípio. atendimento. Isso. Então, por este motivo, eu não atendo convênios. Qual foi a outra pergunta? Agora, em relação à saúde privada, hoje você, no seu dia a dia, na prática, você usa, você recomenda? Perfeito. Eu tenho plano de saúde. É necessário ter plano de saúde. Claro, graças a Deus a gente tem um SUS, que no papel é uma coisa maravilhosa, mas a gente sabe que o SUS tem seus problemas e suas limitações. Principalmente a demanda. Exato, né? Então, é uma demanda gigantesca
para uma estrutura que não consegue comportar a demanda. E isso, claro, por vários problemas políticos, corrupção, gestão, etc. Não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho qualificação para isso. Graças a Deus a gente tem o SUS, né? Então, teoricamente, todo ser humano, todo cidadão brasileiro está amparado pelo Sistema Único de Saúde. Está na nossa Constituição que todo ser humano precisa ter acesso Exatamente. à saúde. Isso. E aí, graças a Deus, nós, né, somos de classe média, temos uma condição financeira privilegiada em comparação com a grande maioria da população. Então, se eu tenho condições de ter um cuidado de melhor qualidade, não em qualidade técnica, em capacidade do profissional, claro que não. No SUS a gente tem pessoas maravilhosas, inclusive eu fui formada no SUS, né? Muitas vezes são os mesmos profissionais, Exato. só que com uma conduta diferente. Exato, né? Então, se eu posso ter um serviço de uma qualidade, digamos, de hotelaria, de acesso melhor, opto por ter. Então, por esse motivo que eu tenho um plano de saúde. Então, escolhi o meu plano de saúde, principal requisito para eu escolher um plano de saúde, ter uma rede credenciada em termo de hospital boa, né? Então, escolhi tendo em vista os melhores hospitais de São Paulo. Porque se eu, sei lá, hoje eu tô aqui plena, posso ter uma apendicite, vou precisar me internar, fazer uma cirurgia. Tive uma complicação na cirurgia, vou precisar de uma UTI. Tive um infarto, vou precisar de um hospital. Fui atropelada, vou precisar de um hospital. E aí, como eu prefiro não depender da revelia do SUS, sei lá para onde me levariam, sei lá que médico me atenderia no SUS, eu prefiro ter meu plano de saúde. Só que o meu plano de saúde, eu falei pro meu corretor... Tenho para não precisar usar. É isso aí. Porque é igual seguro de carro, gente. Você precisa ter, porque as coisas acontecem, mas você reza para não precisar usar o seguro do seu carro, né? E então tenho meu plano de saúde caso eu precise usar. Mas eu sou muito criteriosa para escolher todo profissional que vai me prestar um serviço. Então, um médico, eu só vou escolher uma pessoa em quem eu confio. O meu plano de saúde, eu posso fazer exames, mas também, assim, como não é uma preocupação, eu sou uma pessoa que está fazendo exame o ano inteiro, eu sou uma pessoa que vou me sentir bem cuidada se eu receber uma solicitação de 300 exames. Isso não existe, isso é uma coisa na medicina chamada iatrogenia. Então, como não pretendo também usar muito exame, etc., do plano, meu plano até tem essa cobertura, mas o que... foi fundamental no momento de eu escolher meu plano, foi essa rede credenciada de hospitais. Pra onde eu correr. Isso. Eu tenho uma colocação sobre isso que é a seguinte, e a gente repete isso quase que a todo momento. Prevenção de destruição de ruína. Por quê? Para consultas e exames, se não todos, quase todas as pessoas têm acesso à condição de fazer algo eventual. Perfeitamente. Mas uma ruína, que é o caso de uma internação, um procedimento de alta complexidade, Exatamente. Um tratamento longo que vai onerar muito financeiramente e aí vai destruir aquilo que você acumulou ao longo dos anos. Talvez um patrimônio, talvez um investimento ou qualquer situação desse tipo, porque você vai desfazer e nem sempre da melhor forma. O carro vale 100, vai vender por 70, a casa vale 400, vai vender por 300, Isso. porque precisa financeiramente suprir uma necessidade que é de saúde. Quando a gente fala de saúde, é vida. Sim. Então, esse é o cuidado essencial. E quando a gente fala de profissionais da saúde, e principalmente médicos, eles estão ali dentro todos os dias, vendo o que pode acontecer e que nem sempre está no nosso controle. Então, prevenção é o nome do jogo. Isso. Cuidados é o que a gente deve seguir, assim como na pele, na vida, na saúde integral, se é que isso não é um termo errado, falar de saúde. Saúde é saúde, mas saúde integral, juntando aí todas as vertentes, é isso. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente tem que torcer para o pior não acontecer, mas caso aconteça, a gente tem que estar preparado. O seguro trabalha com mutualismo, o saúde também. Então, a gente faz esperando não usar naturalmente e funciona assim até financeiramente. As empresas arrecadam de 10 pessoas, supondo que só uma ou duas vão utilizar. Isso. Se não, se 10 pessoas fizerem e 10 utilizar, o negócio não faz sentido, Exato. Não vale a pena ter nem um plano de saúde, nem um seguro. Isso mesmo. Porque quebra a brincadeira. Isso. E aí muitos
usuários do convênio, muitos profissionais que atendem pelo convênio fraudam. Boa. Fui numa consulta, dividi nota? Não divido nota. E não sei, às vezes o profissional, o médico, na ingenuidade de ajudar o paciente, divide. Vai arrumar problema pro CNPJ dele. Sem falar que é uma fraude, né? Então, o convênio é uma cesta de recursos. Então, tem lá os recursos acumulados que todos pagam para, se eventualmente alguém tiver uma necessidade, de ser acudido por aqueles recursos, né? Então, infelizmente, ela aplica Botox e emite nota para eu pedir reembolso do plano, vai te dar, Mas sei lá... não de Botox, você tem que colocar um outro procedimento. Não, o procedimento em si não precisa constar na nota fiscal, né? Tendo lá, enfim. Aí as pessoas... digamos, pagou R$1.000. O profissional divide aquela nota em 5 notas de R$200 para mês a mês a pessoa ir fraudando o convênio sem saber que está dando um tiro no pé, porque a seguradora, ela não tira o recurso do céu para te ajudar. É você que está pagando pelo recurso. E isso indiretamente vai aumentar o custo para a seguradora, vai aumentar o custo para você. Parabéns. Então, tem que, né... Nem todos os médicos têm essa percepção também com o plano de saúde, mas acho que o médico faz parte do ecossistema. E ele tem que também ter essa conduta e ser um orientador. Sim. Assim como nós, corretores, também temos que ser um orientador para o cliente, quando ele é leigo, de forma leiga, às vezes é direcionado por um médico, inclusive, falar, não, fica tranquilo que se eu passo por aqui, por reembolso. Uhum. E quando isso grita aos meus ouvidos, recentemente eu fui fazer um check-up, e eles queriam fazer tudo por reembolso. E eu falei, eu prefiro que você me dê as guias e eu faço tudo dentro da rede laboratorial. Perfeito. Porque eu tenho esse conhecimento, mas o leigo vai falar, não, vou Ai, oferecer que uma ótimo! facilidade. Sim. Quando, na verdade, aquilo vai gerar um transtorno, tanto para ele, como para a clínica, e para todo o ecossistema de saúde em geral. Isso mesmo. Boa, obrigado por fazer parte do ecossistema. Obrigado por tudo que você trouxe hoje. Eu que agradeço. Uma pena que a gente tem pouco tempo. Me chama para mais que eu venho. Mas foi muito gostoso e falamos de coisas super importantes do nosso maior órgão e também do que estende, né? Que às vezes a gente acha que a pele não é o cabelo e nós nem falamos sobre queda de cabelo e eu tô começando com isso, ó. E todo mundo tá ficando careca aqui nessa sala. Ó. Mas eu tô sabendo que agora tem medicação oral. Isso, tem. Olha. Calvície, né? Eu tava falando pra você. O homem completou 30 anos, o cabelo dá tchau pra ele, né? Olha. Não é bem assim, gente. É porque calvície é muito comum e mais ou menos aí por volta dessa idade começa a aparecer. Mas só vai ter calvície quem é predisposto geneticamente para ter. E muita gente inclusive eu tenho calvície e trato, né? Calvície acomete homens, acomete mulheres. E muita gente ouve falar sobre o tratamento da calvície, que inclui um spray de aplicar, e realmente é um medicamento com eficácia comprovada na calvície. Só que hoje a gente também tem esse mesmo medicamento via oral, que foi um divisor de águas, né, no tratamento não só da calvície, mas de diversas outras alopécias. E divisor de águas, praticidade, porque, querendo ou não, é chato você parar 2 vezes ao dia para aplicar um spray. Fica um aspecto meio grudento, desagradável. Hoje em dia é possível tomar um comprimido, ter resultado muito melhor, mais visível e mais rápido. Mas, claro, se a pessoa tiver indicação para isso, né? Curiosidade. Eu tomando uma medicação como comprimido, ele vai me favorecer em relação ao crescimento de pelos e cabelos? Então... Corpo todo. Corpo todo, pelos e cabelos, né? Essa medicação, que é o minoxidil, a grosso modo, podemos falar que é um engrossador de pelos. Não vai fazer crescer novos pelos. Então, a gente não tem pelo na palma nem na sola. Tá. Se eu tomar minoxidil, não vai crescer cabelo aqui. Mas em todo o restante do corpo que tem pelo, né? Então, no nosso rosto, a gente tem pelo. Tudo a gente tem pelo. Os pelos vão engrossar, porque eu estou tomando via oral e o medicamento está agindo em todos os pelos e cabelos. Então, vai melhorar o cabelo maravilhosamente. Vai engrossar a sobrancelha, vai engrossar cílio, vai engrossar barba, vai engrossar buço, pelo do corpo, é um efeito colateral. E para homem não costuma ser problema, porque o homem já tem pelo mesmo nessas regiões, então uma pequena mudança nem vai ser tão percebida, não vai ser incômoda. Mas para as mulheres, aí às vezes as mulheres começam a tratar a calvície, o cabelo tá lindo, maravilhoso, mas começa a se incomodar com esse aumento de pelo no rosto.
o resultado no couro cabeludo é tão bom que a gente se vira como pode com o resto. Faz uma depilação a laser, usa um outro método de a laser, depilação. dermatologia, recomenda? Totalmente. É o melhor método de depilação. Quando a gente faz depilação, até como consumidora, né, de depilação a laser. Quando a gente faz, a gente pensa, por que que eu nunca fiz isso antes? Eu também falei isso. Você fez? Fiz. Mas sofri, em algumas partes não consegui. Mas o que que você fazia antes de depilação? Lâmina? Então, imagina uma mulher que usava cera e faz laser. Nem imagino. É inimaginável, porque o laser, apesar de ter um desconforto, é bem menos desconfortável, por exemplo, do que uma aqui, cera. Eu vou falar, o homem tem que estar pronto. A faixa de barba, ele vai sofrer muito. Sim. E tem lasers mais dolorosos, menos, né? Então, depilação a laser também não é tudo igual, né? Boa. Pele negra pode fazer depilação a laser, mas tem que ter um cuidado específico, um comprimento de onda do laser diferente, de preferência, né? Então, depilação a laser, e muitas vezes as pessoas acham, depilação a laser é um método definitivo, nunca mais na vida eu vou precisar fazer depilação. Não é. A depilação a laser é um método eficaz, com resultado prolongado de redução dos pelos. E quanto mais, digamos assim, quanto maior contraste com a pele, então você que tem uma pele clara, um pelo preto grosso na área da barba, ótimo, melhor resultado possível vai ser aí, porque eu consigo usar uma energia alta, que vai te dar um resultado bom e rápido, e com bastante segurança. Depilação a laser é o método menos traumático, digamos assim, né? Porque uma lâmina é traumática, ela arranca a pele junto com o pelo, uma pinça é traumática, uma cera nem se fala, uma linha. Então, de todos os métodos depilatórios, o laser é o melhor. Boa. Vamos deixar o gostinho do Quero Mais para um próximo episódio, mas agora é o seu momento. Como as pessoas te encontram? Quais são as redes sociais? Quais são os contatos? Perfeito. Para te procurar, para uma consulta? Vai deixar um voucher para quem te procurar através do canal? Ó, galera, vai ter um descontinho? Não vai ter? Fica à vontade. Muito bem. Hoje, a principal forma de me encontrar é através do Instagram, né? Então, a minha conta no Instagram é @Ana, com 2 N's, Carol com K, Dermato. No Instagram, você vai encontrar um pouquinho de cada coisa, né? Do meu consultório, do meu trabalho, conteúdo educativo, da minha rotina também. E o link para o WhatsApp, que é o WhatsApp do meu consultório, da minha secretária. E aí você consegue tirar dúvidas, agendar. E eu sou bem disponível também no Instagram, né? Podem mandar dúvidas por lá, que eu tô sempre lá respondendo, pessoal. Mas não pode ter consulta grátis. Consulta grátis, não. Isso aqui é Não. um problema maior? Eu preciso te conversar com você, te consultar, te examinar com o meu olho e também com o meu dermatoscópio para te dizer se essa mancha aí é uma melanose solar, uma ceratose seborreica, um lentigo, um nevo, um câncer de pele. Meu Deus! Existem muitas opções diagnósticas. E aí, cada opção diagnóstica vai ter um tratamento que é melhor do que o outro, entendeu? Então, às vezes, é uma coisa muito comum. A pessoa tem manchinha de sol, melanose solar. Aí acha que um peeling ou um ácido vai resolver. Enquanto a melhor forma de tratar essas manchas de sol é um laser. Então, para a gente indicar um tratamento mais eficaz, a gente precisa de um diagnóstico acurado. E isso só com consulta. Só com o profissional. Isso. De preferência, médico dermatologista. Isso. E cuidado com as... Estetiquinas. E cuidado com os falsos especialistas também, né? Então, médico dermatologista tem RQE. Boa. Tá bom? Doutora, muito obrigado Eu que agradeço. pela disponibilidade novamente. Obrigado pela entrega. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade pública. E da minha parte, da Geração Saúde, do Thiago, muito obrigado pelos momentos que tivemos. Eu que agradeço. Geração X, Gabriel, obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado por esse momento. Curta, compartilhe e aproveite. Que cada dia mais a gente está entregando aqui para vocês coisas para o seu dia a dia. Foi!